legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a nossa sessão. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Alguma emenda? Aprovada, sem emenda. Expediente. Nenhuma, Excelência. Uma ordem jurisdicional, leitura de acórdãos. Há algum acordo para leitura? Tenho, senhor presidente. Pois não, Excelência, tem a palavra. Mandado de segurança, que é impetrante Wilson Carlos Ares de Carvalho e impetrante comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. O relator originário do desembargador Cláudio Santos, foi o relator para o acórdão. Acordo dos desembargadores que integram o Tribunal Pleno, deste Tribunal, a unanimidade de votos em consonância com o parecer da 14ª Procuradoria de Justiça em denegar a segurança pleiteada no esquema do voto do relator, que passa a fazer parte integrante deste. Aqui estava unanimidade, é por maioria. Pois não, discussão. Tem sido o desembargador Cláudio Santos, Guilherme Mota e o juiz convocado Cícero Macedo, que concedeu a segurança. A discussão, a redação do acórdão. Aprovado. Desembargador Cornélio, Vossa Excelência também tem um, tem a palavra. Eu tenho outro. O mandado de segurança 2017, 011012, distrito 1, impetrante Silvia Beatriz Fonseca de Melo. A emenda. Direito Constitucional Administrativo, mandado de segurança, concurso público, pedido para preenchimento imediato no cargo de educação especial. Intérprete, tradutor de Libras, para o qual foi aprovado dentro do número de vagas. Inexistência de previsão legal quanto à criação do mencionado cargo nos diplomas correlatos. Controvérsia analisada em sede de ação civil pública. Precedentes desta Corte de Justiça, conhecimento e denegação da segurança. Então, é unanimidade de acordo com o voto, com o parecer do Procurador de Justiça. Em discussão, aprovado. Ainda tem, Excelência? Tem mais algum? Desembargador João, Vossa Excelência, tem mais Tem um? outro aqui, o mandado de segurança, que é impetrante José de Souza Melo Neto, impetrante do secretário de Saúde Pública e de Administração do Estado do Rio Grande do Norte. Em respeito à aposentadoria especial, e aqui o acórdão está por maioria de votos, vencido o desembargador Cláudio Santos, estamos concedendo a segurança na esteira dos precedentes, senhor presidente. Pois não, em discussão, aprovado. Eu tenho um também para leitura. Passo a presidente desembargadora Judite para leitura. Um mandado de segurança 2017-9667, impetrante Carlos Adriel Rodrigues, impetrado governador do Estado do Rio Grande do Norte. A emenda é a seguinte: constitucional administrativo, mandado de segurança, pretensão de nomeação em concurso público para o cargo de professor de educação especial, intérprete tradutor de Libras, na 12ª DIRED, candidato aprovado primeira colocação, impossibilidade, cargo para o qual restou provado que o impetrante não compõe para o qual restou provado que não compõe a estrutura organizacional do Estado. Falta de previsão do Estatuto do Magistério Estadual. A denegação da segurança, a unanimidade, em consonância com o parecer da 12ª Procuradoria de Justiça. Em discussão, aprovado. Mais Somente. alguma coisa, Excelência? Não, Excelência. Devolvo à presidência. Agradeço. Registro a presença do desembargador Amilcar. Consulto Vossa Excelência, tem alguma produção na ordem administrativa, Excelência? Nem acordo para leitura? Não, seguindo a ordem jurisdicional, há um mandado de segurança com sustentação oral da relatoria da desembargadora Judite Nunes. Vamos dar preferência, como de praxe, é o 5º da extra pauta anterior. Mandado de segurança liminar, 2017-3753, impetrante Anari Costa de Oliveira, advogado doutora Ana Lígia Gomes, impetrado governador do Estado. Desembargadora Judite se encontra em mesa. Está em mesa, Excelência. Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, relatando. Trata-se de mandado de segurança. Se Vossa Excelência me permite, Pois não. está disponibilizado. Está o voto. disponibilizado. Nós dispensaríamos a leitura do Pois não. acórdão, passaríamos Do relatório. do relatório, Pois desculpe, não. do relatório,
E passaríamos logo a palavra à Sua Excelência Advogada para sustentação. Vossa Excelência tem 15 minutos regimentais. Preside hoje essa Igreja Corte de Justiça, desembargador Amaury Moura, excelentíssimo desembargador, relatora, doutora Judite Nunes, desembargadores e desembargadoras, advogados e demais presentes. O presente mandado de segurança trata de matéria contra ato omissivo de direito líquido e certo contra o Estado do Rio Grande do Norte, já julgados no STJ e STF, e trata da ilegal contratação de servidores temporários, onde o Estado optou por burlar as próprias leis, agindo em manifesta afronta à lei estadual número 9.739, de 26 de junho de 2013, que regula a contratação temporária de professores do âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, que, segundo este diploma, só devem figurar servidores nesta condição nos postos de administração em situações transitórias e respeitando os concursos que estão em validade, consoante o artigo 37 da Constituição Federal. Visando destacar principalmente as provas pré-constituídas trazidas aos autos, venho a este egrégio tribunal apresentar esta defesa. A autora, em sua inicial, baseou-se apresentando inequívocas provas de que a convocação e nomeação, em 27 de julho de 2017, através do Diário Oficial, de 623 professores temporários, com o objetivo de exercer o cargo de professores e especialistas efetivos. Na presente situação, a concursada apresentou cópia de convocações temporárias, juntamente com a comprovação de que foram feitas ilegalmente, em número suficiente que alcançou sua classificação, que são publicações de diários oficiais de apresentadoria de servidores da educação do Estado, com mesmos nomes e matrículas iguais aos mesmos servidores que traz a publicação nas convocações temporárias, onde constata-se claramente que seus nomes e suas matrículas, repito, correspondem a aposentadorias cujas características demonstram claramente de forma inequívoca que as convocações temporárias descritas foram feitas de forma precária, uma vez que o servidor a ser substituído não estava temporariamente afastado, restando evidente que eles estavam aposentados, como diz o Diário Oficial, em todas as datas em que aparece igual matrícula que aparece na convocação temporária de 27 de julho. Restando evidente que eram originadas de vacâncias, cujas vagas deveriam ter sido ocupadas uma das vagas deveria ser ocupada pela autora. Vale ressalvar que não cabe defender que qualquer contratação temporária ou convocação para função temporária configure preterição, mas apenas as destinadas ao desempenho de cargo efetivo vago. No caso de existir necessidade temporária de excepcional interesse público, estando apta a justificar outras contratações que não sejam em concurso e provas de títulos, para desempenho de função passageiras, para substituir servidores afastados de suas funções. A contratação não será imotivada e arbitrária. No entanto, não compete à administração tomar esta resolução de forma abusiva. Se tal ocorrer, surgirá o direito à nomeação, não cabendo contratações temporárias para o exercício das mesmas atribuições dos cargos para os quais foi realizado o concurso. Ocorrendo a revelação de que há vacância dentro do prazo de validade do concurso e tratando de atribuições de caráter permanente que gerou a criação do cargo público, a contratação temporária evidencia desvio de finalidade, surgindo assim o direito à nomeação de quem se coloca no cadastro de reserva. Nessa perspectiva, em recente julgado deste tribunal, no dia 20 de novembro de 2017, em sede liminar, contanto que não foi em julgamento, o excelentíssimo desembargador aqui presente, relator, doutor João Rebouças, deferiu liminar em caso igual, com o mesmo fundamento e a mesma convocação temporária do presente mandado,
que ora é defendido, e no mesmo cargo para a educação especial da concursada Oneri. É preciso informar que a aludida liminar foi para a reserva de vagas. Entretanto, a necessidade urgente do serviço da impetrante, o Estado a convocou em 2 de janeiro de 2018 para ocupar o cargo de educador especial. Vale salientar que o cargo de educador especial é novo, com um contingente de necessidade extremamente maior do que as convocações realizadas até o momento, pois sua inclusão no concurso público só aconteceu no hora vigente, depois que entrou em vigor o Estatuto da Inclusão, onde traz o educador especial como profissional de apoio escolar. Mais uma vez, trazendo à tona o tão falado, discutido, interpretado recurso extraordinário 837-311 Piauí, destaca-se no seu conteúdo aquilo que se defende, considerando relevante, dentro deste contexto, fazer alguns destaques, conforme o inteiro teor do acordo de 186 páginas, daquele enunciado. Abre aspas. Durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do poder público, capaz de se revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Mais adiante, no item 8, ainda diz: em caso, reconhece-se excepcionalmente o direito subjetivo à nomeação dos candidatos devidamente aprovado em concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo, e também logo após expirar o referido prazo, manifestações inequívocas da administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade do chamamento de novos, no caso, defensores públicos, fecha aspas. Mais recentemente, em 7 de maio de 2017, a primeira turma do STF, no agravo regimental do recurso extraordinário com agravo 974-736 São Paulo, com relatoria do excelentíssimo ministro Marco Aurélio, com parcial provimento, disse: o Supremo, apreciando o recurso extraordinário 614-438 do Espírito Santo, de relatoria do ministro Luiz Fux, concluiu equivaler à preterição da ordem de classificação do concurso público à ocupação precária por comissão, terceirização ou contratação temporária de atribuições de cargo efetivo vago para o qual há candidatos aprovados em certame vigente. Finalizando essa parte de decisões, o próprio recurso extraordinário do Espírito Santo, no qual o ministro Marco Aurélio citou e se baseou no conteúdo de outra decisão do ministro Luiz Fux, disse: essa expectativa, no entanto, convoca-se em direito subjetivo a partir do momento em que, dentro do prazo de validade do concurso, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes. Em flagrante preterição, aqueles que, aprovado em concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo e função. Segregadas e excluídas é o que pode se dizer a respeito dos alunos com necessidades especiais da rede pública da Secretaria da Educação do Rio Grande do Norte. Quando se, ao invés de convocar todos, eu digo todos os aprovados dentro do número de vagas e no cadastro de reserva, uma vez que o contingente de necessidades é em torno de 80% maior que a totalidade dos que obtiveram nota suficiente para aprovação. Não se compreende que, ao invés disso, o Estado opte por convocar temporários selecionados em processos simplificados, sem terem sido analisada a sua prova escrita, sem haver prova escrita. Até se entenderia que na falta dos efetivos, pelo contingente baixo de aprovados, se convocasse temporários até que um novo concurso fosse realizado para esta categoria profissional. Enquanto isso, os matriculados não são atendidos, embora haja verba federal para tanto. Além de ser uma injustiça com quem se graduou, especializou-se, estudou e passou em concurso público para o quadro efetivo, é sobretudo um dano causado pelo Estado ao aluno especial e suas famílias.
em sua maioria de baixa renda, de natureza irreversível. É negar o direito à educação àquele que mais necessita dela. Para finalizar, no presente caso, que foi ajuizado logo um mês ou um pouco mais depois que foi feito primeira convocação temporária, ainda assim, o Estado, logo após, convocou mais 4 concursados que não alcançou a altura. No entanto, mesmo convocando 4, não os colocou no lugar dos temporários. Encontrou uma nova vaga, uma nova vacância para ele ocupar. Isso se verifica quando olhamos para a convocação temporária atual, antiga, e a convocação efetiva atual. Ou seja, todas as origens de vagas são diferentes. Então, a intenção do Estado, em julho, não foi convocar, a intenção do Estado, ao fazer a convocação efetiva, não foi para substituir aqueles temporários, mas sim para ocupar novos postos de trabalho. Era o que havia a sustentar-se de defesa. Obrigada. Pois não, Excelência, nós agradecemos. Governador Judith tem a palavra. Pois não, Excelência. Essa matéria desse concurso, ela já é reiterada aqui nessa corte, com as peculiaridades de cada caso, que neste eu vou ler, está na folhas 4 do meu voto. Eu digo que, como está disponibilizado, é fácil de acompanhar. Eu digo que o edital 001-2015 da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, norma regulamentadora do concurso em análise, deixa clara a intenção estatal de realizar a nomeação imediata dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, o que ficou expressamente delineado no item 1.3.1, que trata de provimento imediato, mas ainda assenta adiante, abro aspas, que os candidatos aprovados nas provas objetivas, mas não classificados nas vagas imediatas, comporão cadastro de reserva e poderão ser nomeados de acordo com a necessidade e disponibilidade orçamentária da Secretaria e também da Secretaria de Educação e Cultura. Não há dúvida, assim, que a própria lei do concurso, edital do certame, registrou claramente que as vagas ali definidas seriam de provimento imediato, reservando a discricionariedade e a oportunidade da administração a situação dos que integrassem o cadastro de reserva. Mesmo diante de tal registro, é inevitável observar, no entanto, que a situação da impetrante se enquadra exatamente nessa segunda hipótese, a do cadastro de reserva, uma vez que foi aprovada e classificada na posição de número 12, para um cargo que tinha previsão de apenas 6 vagas. Dessa forma, não vejo como afastar o caso, sob julgamento, da regra geral consignada pelo excelso pretório, nos julgados atinentes à matéria que foram submetidos à sistemática da repercussão geral, quais sejam recurso extraordinário 598.099 e 837.311, ou seja, estando impetrante aprovado fora do quantitativo de vagas previsto no edital e observando que o concurso segue válido até o fim de 2018, uma vez que foi prorrogada a sua validade pela administração estadual, não há como reconhecer o seu direito líquido e certo a uma imediata nomeação. Trago aqui decisões, inclusive, desta Corte, em casos que, com as devidas adaptações, se enquadram exatamente à hipótese dos autos. Quero consignar aqui que a douta advogada, que tem, inclusive, já estado no gabinete levado memorial, se reporta a uma liminar concedida pelo desembargador João Rebouças em caso que diz semelhante. Acontece que o desembargador, além da natureza da decisão, que é liminar, não é a decisão de mérito, ele determinou apenas que fosse feita reserva de vagas. O caso aqui é convocação e nomeação imediata. Eu estou entendendo que o direito líquido e certo não está configurado,
e concordo com o parecer ministerial, eu estou denegando a segurança. É assim que estou votando, excelência. Pois não, excelência. O doutor Roberto Guedes, como vota? Vereador João Rebouças. Presidente, é bom que a gente faça alguns esclarecimentos sobre a questão, que esse concurso, ele efetivamente tem essas peculiaridades que a desembargadora Judite me esclareceu. E que a impetrante aqui, ela está fora do número de vagas, está no cadastro de reservas, e que essa prova que a doutora Ana Lia diz de que o Estado está nomeando, contratando temporários, que está nomeando pelo Diário Oficial, é uma matéria que exige, ao meu ver, sem entrar no mérito da questão, até porque não sou o relator do caso concreto, de dilação probatória, porque você tem que examinar isso tudo, saber quem foi nomeado, o Diário Oficial que nomeou, quem foi contratado para a função. E isso realmente, em sede de mandado de segurança, é uma via muito estreita para você fazer isso. Até pelo volume de candidatos aprovados, fora do número de vagas e dessas alegadas contratações temporárias que a doutora Ana Lia faz menção, que eu vejo aqui que ela fala em vários diários oficiais e edições que foram contratados temporários. Ela diz, publicações diversas nos diários oficiais, com nomes e matrículas idênticas do mesmo servidor, que traz publicações nas convocações temporárias de 27 de julho de 2017, onde constata claramente que seus nomes e suas matrículas. Então, é matéria que, em sede de mandado de segurança, é uma via muito estreita para se analisar isso. Eu vou acompanhar a relatora com essa observação. Pois não. Vereador Vivaldo Pinheiro, como vota? Acompanha a relatora. Vereador Saraiva. Não divide. Vereador Amilcar. Vereador Vigílio. Doutora Ada Galvão. Acompanha a relatora, senhor. Vereador Ibanez Monteiro. De acordo com o voto. Vereador Cornélio. Também, acompanho. Votamos com unanimidade. Denegada a segurança nos termos do voto da relatora. Não há mais pedido de preferência. Relatoria não. Vamos seguir a nossa ordem. O primeiro, da relatoria do vereador Cláudio Santos. O segundo, com pedido de vista, relator do vereador Glauber Rego, não se encontra em mesa. Eu pedi vista, não mesa. E o terceiro também trata da mesma matéria, também não mesa. O 4 é da minha relatoria. Eu passo a presidência à desembargadora Judite. Assumo, excelência. É o número 4, excelência. Então, por favor, identifique e relate. Pois não. Eu estou impedida. Então, estou devolvendo para Vossa Excelência passar a presidência aqui de Desembargador direito. João Rebouças, então, assume a presidência. Assumo a presidência com muita honra e Vossa Excelência com a palavra. Acordo, né? Acordo, sim. Ok. Mandado de segurança com liminar 2017-2649, impetrante Maria Irani Maia Pinheiro e outro, impetrado governador do Estado do Rio Grande do Norte. Essa matéria já há precedente na Corte, o voto está disponibilizado. Se Vossa Excelência me permitem, eu vou fazer a leitura da ementa, que penso que sintetiza o que é discutido nos autos, sem embargo, naturalmente, de qualquer discussão a respeito do tema. Digo eu o seguinte: constitucional e administrativo, mandado de segurança, servidores públicos estaduais, implantação do reajuste sofrido pelo salário mínimo aos vencimentos dos impetrantes, por força de decisão judicial transitada em julgado em sede de reclamação trabalhista sobre a remuneração daqueles, no caso são economistas. Situação consolidada há mais de 15 anos. Conflito entre princípios constitucionais, prevalência da segurança jurídica, relativização da interpretação da súmula vinculante número 4 do Supremo Tribunal Federal, vinculação que, conquanto se manifeste inconstitucional, deve prevalecer até que o Estado do Rio Grande do Norte adote política de atualização salarial compatível com as carreiras de economistas, sob pena de ofensa à coisa julgada material, implantação a partir da impretensão do URIT, concessão parcial da segurança. Assim como estou votando, invocando aqui precedentes da Corte, essa matéria já foi objeto de discussão, até mesmo na nossa Câmara,
nas câmaras cíveis e bem assim no pleno. Eu trago aqui um precedente recente de 2017, novembro de 2017, da relatoria do embargador Glauber Rego, que trata da mesma matéria, também julgado à unanimidade. E assim como estou votando, senhor presidente, concedendo a ordem parcialmente. Alguma divergência, algum destaque? Só a minha, presidente. Pois não. Eu voto divergindo do relator. Nas outras oportunidades eu fiquei vencido, então resisto apenas que Estou denegando a eu segurança. denego a segurança. O fundamento é o mesmo que eu expus no voto, inclusive num caso em que fui relator. Ok, então, está proclamado por maioria de votos, vencido o desembargador Ibanez Monteiro. Eu vou à presença de Vossa Excelência, desembargador Amaury. Eu agradeço. Consignar só no acórdão, vencido o desembargador Ibanez Monteiro. O sexto, da relatoria do desembargador João Rebouças. Mandado de segurança, impetrante João Francisco da Silva e outros. Impetrado, governador do Estado do Rio Grande do Norte e secretário da Administração e Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte. Está em emenda, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Processo é identificado por Vossa Excelência. A matéria é do total conhecimento da Corte, de respeito a policial militar da ativa e pretensão de implantação de subsídio. Eu estou em consonância com a 15ª Procuradoria, senhor presidente, em sintonia com a nossa jurisprudência, concedendo a segurança. Está certo? Ok. Pode disponibilizado. Indago da Corte se há alguma divergência. Senhor presidente, o 6, o 11 e o 12 é a mesma matéria, são de minha relatoria. Se Vossa Excelência... 6, o 11 e o 12. Mesmo julgamento, mesma proclamação. Então, é concedida a ordem unanimidade. E o 12. O 7 também da relatoria de Vossa Excelência. Pois é, está em emenda, senhor presidente, o 7, que é impetrante Ricardo Victor Souto, impetrado secretário de Gestão do Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte, de respeito a abono de permanência. Só que, neste caso aqui, não está comprovado nem o tempo de serviço, nem o tempo de contribuição. Eu estou denegando a segurança por esses motivos. Com esse fundamento, estou citando a legislação, vou estar disponibilizado. Estou denegando a segurança, senhor presidente. Indago da Corte se há alguma divergência. A unanimidade denegada a ordem nos termos do voto do relator. É a proclamação. O 8 também, senhor presidente, é abono. Impetrante Antônio Adelino Matheus de Oliveira, impetrante secretário da Administração e do Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte. É abono de permanência. Nesse caso, está preenchido os requisitos. Na esteira dos precedentes, eu estou concedendo a segurança, tanto desse do 8 como do 10, que é a mesma matéria, senhor presidente. E ambos em sintonia com... Não, o primeiro, sintonia com a 15ª, no 10º não houve manifestação ministerial. Também abono, também reconhecido, diferido administrativamente e não implementado em face da alegação do limite orçamentário. Pois não. Sem divergência, proclamado a unanimidade de votos. O 9. Apresentar em mesa, impetrante Luiz Estevão de Medeiros Filho, impetrado governador do Estado, que tem uma preliminar de ilegitimidade ativa a de causa do governador, que eu estou acolhendo, e no mérito também a matéria é consolidada de respeito à internação em UTI, em razão de acidente vascular cerebral. Na esteira dos precedentes, sintonia compareceu, estou concedendo a segurança, senhor presidente. Todos de acordo? Proclamado a unanimidade de votos, concedida a segurança nos termos do voto do relator. O 13, sim, senhor presidente, Pode também seguir, da minha relatoria, o mandato de segurança, impetrante José Nilson Moraes, impetrado secretário de Educação e de Administração ambos do Estado do Rio Grande do Norte, que é um professor que está pedindo promoção vertical. Ele concluiu o curso de mestrado, comprova essa conclusão, e foi diferido administrativamente, e em face
da ausência de dotação orçamentária, não está se implementando essa progressão. Eu estou, na esteira dos precedentes, em sintonia com a dessa primeira Procuradoria, concedendo a segurança, senhor presidente. Todos de acordo? Proclamado a unanimidade. O 14 da relatoria do embargador Amilcar Maia. Mandado de segurança 2017-7645, impetrante Josenildo Santos, impetrado governador do Estado do Rio Grande do Norte, o secretário de Administração de Recursos Humanos. Senhor presidente, ambos, o 14 e o 15, tratam da mesma matéria, que é exatamente aquela questão do implantação do subsídio do policial que obteve progressão. E eu estou concedendo, na linha dos precedentes, com efeito financeiro a partir da data da impetração do Manamos em ambos. Pois não, excelência, matéria já conhecida da Corte. Indago mesmo assim se há divergência. Não, nenhuma divergência, julgado a unanimidade de votos. Nos termos do voto do relator. Vamos para, então, esta pauta do dia. É começado do 17 da relatoria do embargador Saraiva Sobrinho. Mandado de segurança, ser eliminado, 2017-4384, impetrante Jaime Marques Teodoro. Impetrado secretário de Saúde Pública e secretário de Administração e Recursos Humanos do Rio Grande do Norte. Embargador Saraiva, tem a palavra. Senhor presidente, o processo está em mesa. A matéria é a aposentação do aposentadoria especial. Na minha linha de entendimento, eu estou denegando a ordem, porque, malgrado faça o impetrante juntada da ficha financeira, comprovando o tempo dito trabalhado em atividade insalubre, não junto os respectivos laudos. E, em razão disso aí, eu estou, senhor presidente, conhecendo o MS, mas denegando a ordem. Pois não, excelência. No caso, o embargador Amilcar Maia vota. Então, aquele diz aposentadoria especial. Né? Vossa Excelência fica vencido, o que me parece, a proclamação é essa. Embargador Amilcar, tem algum pronunciamento? Não, só se, às vezes, as fichas financeiras existem? Existe. A comprovação? Comprovando o tempo. Então, senhor presidente, no caso, eu mantenho o meu posicionamento, que é pela concessão. Ok. Todos de acordo? Eu acompanho a divergência. A divergência. De acordo com a divergência. De acordo com a divergência. No Senhor caso... presidente. Pois não. Para evitar que fique... Ok. Alguma... Isso, muito bem, excelente. Melhor. Ok. Perfeito. Porque mesmo sendo matéria conhecida, às vezes há principalmente nesses casos, né? Às vezes há um problema com documentação. Proclamo, então, após o voto do relator denegando a ordem, pediu vista do embargador Amilcar Maia, os demais aguardam o voto de vista. Feitos que independem de pauta. O embargador João Rebouças tem 4 conflitos para anotação. Isso. Senhor presidente, em mesa, conflito negativo de competência, suscitante o juízo da Vara Civil da Comarca de Corrais Novos e suscitado o juízo de direito dos juizados especiais da mesma comarca, que diz respeito à ação ordinária de cobrança manejada em face do município de Lagoa Nova. Aqui a finalidade é para o servidor pleiteia adicional de insalubridade e necessita de perícia médica, evidencia a complexidade probatória, prova pericial incompatível com o processamento da causa dos juizados especiais. Na esteira dos precedentes, eu estou determinando que seja competente o juiz da Vara Civil. Na esteira dos precedentes desta Corte, tem precedentes aqui do Sua Excelência o Presidente, desembargador Amauri, do desembargador Cláudio Santos, outro desembargador Amauri, desembargador Amilcar, desembargador Glauber, em sintonia com a dessa primeira Procuradoria, estou declarando a competência da Vara Civil da Comarca de Corrais Novos, face à complexidade da prova. Todos de acordo? Proclamado nos termos do autorrelator. Senhor presidente, tem outro conflito também de Corrais Novos, a mesma matéria, e estou adotando o mesmo entendimento. Também em sintonia com a Procuradoria de Justiça. Mesmo julgamento, mesma proclamação.
Tem outro conflito aqui que é negativo, em que é suscitante o juiz de direito da 21ª Vara Civil da Comarca de Natal e suscitado o juiz de direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da mesma comarca. Aqui de respeito a uma ação de internação compulsória, acumulada com pedido de obrigação de fazer em face do Estado do Rio Grande do Norte. É que o juízo da Fazenda Pública entendeu que, aliás, o juízo da Vara Civil da 21ª entendeu que deveria se fazer a interdição primeiro do paciente. E a internação compulsória independe dessa interdição. Então, estou dizendo que, cito aqui a nossa organização judiciária, o artigo 32, que é que compete às varas da Fazenda Pública, da 1ª à 5ª. Digo que, para que haja a internação, não é necessário que haja interdição prévia. A internação é uma decisão médica e de urgência. A integração do poder público no polo passivo da competência do juiz suscitado, que é o juiz da Fazenda Pública. É como eu estou votando em sintonia com a 6ª Procuradoria de Justiça, senhor presidente. Tem um precedente aqui que é, no caso da relatoria do juiz convocado Arthur Cortez, de 2017, fevereiro de 2017. É como eu estou votando, senhor presidente. Vou votar disponibilizado. Se há alguma divergência? Todos de acordo, proclamado a unanimidade. Tem outro conflito, senhor presidente, negativo, suscitante ao juiz da 1ª Vara Civil da Comarca de Natal e suscitado ao juiz da 17ª Vara Civil da Comarca de Natal. São ações declaratórias de inexistência de débito, acumulado com antecipação de tutela e reparação de dano moral. E o juiz entendeu, da 17ª, que poderia haver conflito de decisões. Ora, se uma ação de respeito à inexistência de débito e a outra a dano moral, evidentemente que não há essa possibilidade de conflito de decisões. Eu digo, a ausência de identidade de relações jurídicas entre as demandas, conexão não evidenciada. E estou também aqui em sintonia com o parecer da 13ª, declarando a competência da 17ª Vara para processar e julgar o feito, senhor presidente. É como eu estou votando. Alguma divergência? Tem precedentes. Não é isso? É isso. Só, senhor presidente, agradeço a atenção. Agradeço. Embaixador Saraiva, sobrinho, Vossa Excelência também tem um conflito. Pois não, Excelência. Tem a palavra. É o de número final 021-447, oriundo da comarca de Currais Novos, abrangendo a 1ª Vara e o Juizado Civil e Criminal da citada unidade. Eu digo o seguinte, resumidamente, senhor presidente. Processual civil, conflito negativo de jurisdição, execução individual advinda de mandado de segurança coletivo, demanda em defesa de direitos individuais homogêneos, exclusão da competência do juizado da Fazenda Pública por força do inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 12.109, combinado com o 1º, parágrafo 1º, artigo 3º da Lei 10.259. Conflito procedente, competência do juiz suscitado para conhecer do feito, ou seja, a 1ª Vara da Comarca de Currais Novos, e trago esse julgamento em consonância com a 9ª Procuradoria de Justiça. Alguma divergência? Sem divergência, proclamado nos termos do voto do relator. Mais alguma, Excelência? Não, Excelência. Obrigado. Embaixador Vigílio, Vossa Excelência tem uma cautelar no ADI, não é isso? Tenho, senhor presidente. Tem a palavra, senhor. O voto se encontra integralmente disponibilizado no PJE, lançado em AD, com reserva de plenário, senhor presidente. Trata-se da AD com medida cautelar requerida sobre o número 0800 1542 26 2018 820. Eu vou ler o relatório, senhor presidente, que está um pouco longo o voto, mas se bastasse o relatório, eu vou tentar sintetizar o mérito. Pois não, Excelência. Essa ADIM de respeito a recentemente uma lei aprovada no último dia 5 de janeiro,
a Lei Complementar número 10.306 de 2018, que trata de um programa de recuperação de créditos lançado pelo governo do Estado, que anistiaria créditos não só do ora requerente, no caso do Tribunal de Contas, mas órgãos outros da administração direta, tais como o IDEMA e o Instituto e o DETRAN. Eu digo o seguinte, senhor presidente, pedir um pouco a paciência dos senhores. Trata-se de ação direta de constitucionalidade proposta pelo Tribunal de Contas por intermédio do seu presidente, o conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales, e de sua consultora jurídica, Andréa da Silveira Lima Rodrigues, pretendendo a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 10 e 11 da Lei Estadual número 10.306, 2018, por suposta afronta aos artigos 46, 48, inciso 3º, 53, inciso 7º, 56, inciso 2 e 3 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, que dispõe a respeito da autonomia e das atribuições do Tribunal de Contas do Estado. A referida lei foi promulgada pelo governador e publicada no dia 2 de janeiro de 2018. Instituiu o Programa de Recuperação dos Créditos lançado pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, IDEMA, pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Rio Grande do Norte, SEJUC, no caso, por intermédio do PROCON, não é o DETRAN que eu falei, mas aqui é o PROCON, e pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, inscrito ou não em dívida ativa. Relata ao requerente que a mencionada lei, em seus artigos 10 e 11, autorizou a redução dos créditos não tributários inscritos ou não em dívida ativa em até 60% e 70%, respectivamente, a incidir sobre o principal, correção monetárias e demais acréscimos legais. Sustenta que a proposição da lei por iniciativa do chefe do Poder Executivo violou a autonomia do Tribunal de Contas Estadual, especialmente no que se refere ao exercício de sua função fiscalizatória, como órgão externo de controle, na forma que prevêem os artigos 48, 53, inciso 7 e 56, incisos 2 e 3 da Constituição Estadual, padecendo de inconstitucionalidade formal e material. Defende a inconstitucionalidade formal da mencionada lei por violação direta ao que preconiza o artigo 56, incisos 2 e 3 da Constituição Estadual, por ter havido usurpação da competência pelo governador do Estado da iniciativa da lei que trata das atribuições do Tribunal, sua organização e funcionamento, que fora deferida pela Constituição do Estado ao próprio Tribunal. Alterca que há inconstitucionalidade formal também no que pertine à inobservância do quórum qualificado de aprovação da lei complementar, exigido para as leis que disponham sobre a organização e funcionamento do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 48, parágrafo 3º, inciso 3 da Constituição Estadual. Argumenta que, além da incompatibilidade formal, há de se declarar a inconstitucionalidade material da lei, uma vez que o seu conteúdo importa na perda da efetividade da atuação fiscalizatória do Tribunal de Contas Estadual, disposto no artigo 53, inciso 7 da Constituição Estadual, ao autorizar a redução, além dos juros e correção monetária, do próprio montante principal do crédito decorrente das multas aplicadas pelo órgão de controle. Postula, ao final, a concessão da medida cautelar, a fim de fazer cessar imediatamente os efeitos dos artigos 10 e 11 da referida lei estadual, no artigo 3.000 da lei estadual número 13.306, da lei estadual número 10.306 de 2018, abro aspas, na medida em que, a um só tempo, primeiro, afronta dispositivos vários da Lei Maior do Estado, nomeadamente as competências para iniciativa legislativa, quórum de aprovação e organização dos tribunais de contas, e afronta a sua autonomia constitucional. E dois, possibilita, caso mantida a sua eficácia, até o julgamento desta ação, uma provocação desnecessária de conflitos institucionais entre os poderes. E é o relatório, senhor presidente. Em discussão. Relatório aprovado. Pode votar, excelência. Inicialmente, esclareço que submeto à apreciação da medida cautelar postulada nessa ação
em observância do que dispõe o artigo 10º da Lei 9.869/89, que trata das ações diretas de inconstitucionalidade, e também disposto no artigo 235 do nosso regimento interno, no sentido de que a medida deve ser concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal. Outro sim, digo que, embora seja praxe desta Corte a inclusão em pauta de julgamento da medida cautelar postulada nas ações de controle de constitucionalidade, o caso em apreço revela urgência a justificar a submissão da medida a julgamento nesta oportunidade, independentemente da pauta e da oitiva prévia das autoridades das quais emanar o ato impugnado. Explico. A Lei Estadual 10.306, de 2 de janeiro de 2018, cuja inconstitucionalidade é arguída, previu em seu artigo 3º que a adesão ao Programa de Recuperação de Créditos não tributários deve ser realizada no período de 20 de novembro de 2017 a 28 de outubro de 2018, a findar-se agora. Diz o artigo 3º, o sujeito passível para usufruir os benefícios desta lei deverá fazer adesão ao programa no período de 20 de novembro de 2017 a 28 de fevereiro de 2018, cuja formalização será feita com o pagamento à vista ou da primeira parcela do parcelamento. Vê-se a exiguidade do lapso temporal existente entre a data de ajuizamento desta ação de controle, 1º de fevereiro de 2018, e o término do prazo de adesão previsto na Lei 28, no caso, o prazo de exaurimento do programa, dia 28 de fevereiro de 2018. Circunstância que, analisada em conjunto com as intercorrências dos dias não úteis no período de carnaval, 12 a 14 de fevereiro agora, torna evidente que a tramitação ordinária da medida de urgência, que exige a intimação do requerido para manifestar-se no prazo de 5 dias, ou seja, com a prévia oitiva das autoridades responsáveis e ainda da inclusão do feito em pauta, respeitando o prazo mínimo de 5 dias úteis, de acordo com o novo Código de Processo Civil, entre a data da sua publicação e do julgamento, o artigo 191 do nosso regimento interno, importaria na apreciação do pedido cautelar tão somente após o encerramento do prazo legalmente previsto para adesão ao programa cuja constitucionalidade é questionada. Ademais, o artigo 236, cabeças, parágrafos 1º e 2º do regimento interno desta Corte, permite a submissão da medida cautelar para julgamento a este órgão plenário, independentemente de inclusão em pauta de julgamento, como também antes da oitiva, no caso do governador do Estado e do presidente da Assembleia Legislativa, com o consequente diferimento do exercício do contraditório, uma vez prevente relevante interesse de ordem pública. E aí eu cito o artigo 236 do nosso regimento interno, que eu peço licença para não lê-lo. Feita esta ressalva, uma outra consideração é preliminarmente importante, de respeito à legitimidade ativa do Tribunal de Contas Estadual, para requerer a declaração de inconstitucionalidade da lei estadual pela via do controle concentrado. Sobre o assunto, prevê o artigo 71, parágrafo 2º e 3º da Constituição Estadual, o rol de legitimados para o controle abstrato de constitucionalidade estadual, figurando entre eles o Tribunal de Contas e Verbes. E aí eu cito o artigo 71, que trata da possibilidade do tribunal ser incluso como requerente de ADIM. Está lá no inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 71. Taxativamente, o Tribunal de Contas. Volto a falar. Apesar de inexistir parametricidade do rol de legitimidades da Constituição Estadual em face da Constituição Federal, no que diz respeito à legitimidade ativa do Tribunal de Contas, certo é que o constituinte originário deixou ao poder derivado decorrente estadual a tarefa de instituir os legitimados ativos para deflagrar o processo objeto do controle de constitucionalidade estadual, conferindo ampla liberdade ao Estado-membro deste desiderato, conforme se depreende da parte final do parágrafo 2º do artigo 120 da Constituição, que eu também deixo de ler. Dessa forma, reconheço a legitimidade ativa do Tribunal de Contas e, feito estas anotações preliminares, passa ao exame da medida cautelar vindicada em juízo de cognições perfunctórias próprio a este momento processual. Conforme relatado, debate o autor da ação a inconstitucionalidade dos artigos 10 e 11 da Lei Estadual número 10.303, cuja redação eu transcrevo. Aí o artigo 10 trata dos percentuais que seriam objeto
de abatimento de eventuais dívidas desses órgãos que trata a lei. E o artigo 11 trata dos créditos não tributários lançados especificamente sobre o Tribunal de Contas, que é apenas este o autor da ação, não é nem o órgão PROCON, nem o órgão IDEMA. Tais dispositivos, na dicção do proponente da ação, devem ser declarados inconstitucionais por violarem os artigos 46, 48, inciso 3º, 53, inciso 7, 56, 2 e 3 da Constituição Estadual, relativos a iniciativas legislativas para as leis que disponham a respeito da organização e funcionamento das contas da Corte de Contas, a necessidade de que tal regulamentação ocorra por meio de lei complementar, e ainda sobre a autonomia da mencionada Corte para atuação fiscalizatória das contas do Poder Executivo, inclusive a aplicação de multas por transgressão das leis. Destaco, cito os artigos 46 e 48, 53 e 56 das leis mencionadas, senhor presidente e senhores desembargadores, certo? E para a concessão do pedido de cautelar são exigidos aqueles dois relevantes fundamentos, quais sejam a fumaça do bom direito e o perigo da demora, os quais enxergam os presentes no caso da hipótese aqui tratada. Digo que a medida cautelar nas disposições de controle não difere, portanto, em seu requisito das demais medidas cautelares, em geral, sendo aplicável o que prevê sobre a tutela do agente os artigos 300, 303, 305 do Código de Processo Civil. E cito aqui um precedente nessa corrente da relatoria do desembargador Amaury Moura, julgado agora recentemente, no dia 28 de junho de 2017. A respeito, primeiramente, da relevância do fundamento jurídico que sustenta a inconstitucionalidade da norma, verifica o presente de tal requisito legal a suspensão dos artigos 10 e 11 da lei aqui tratada, qual seja 10.316 e 18. Com efeito, as Cortes de Contas do país gozam de prerrogativas de autonomia e de autogoverno, o que inclui essencialmente a iniciativa reservada para instaurar processo legislativo que pretenda alterar sua organização e seu funcionamento. E aqui eu cito, nessa linha que dá guarida a essa autonomia dos tribunais de contas, precedentes do Supremo Tribunal Federal, da relatoria dos ministros Eros Graus e do ministro Celso de Mello. Digo que referida autonomia está contemplada também na nossa Constituição do Estado, especificamente nos artigos 46, 48, 56, incisos 2 e 3, acima transcritos, invocados como parâmetros do controle de constitucionalidades que deve ser realizado por este Tribunal de Justiça. A Corte Estadual segue, dessa forma, o exemplo do Tribunal de Justiça no que concerne às garantias de independência, sendo também detentoras de autonomia funcional, administrativa e financeira, das quais decorre, essencialmente, a iniciativa reservada para instaurar o processo legislativo que pretenda alterar sua organização e funcionamento. E nessa linha eu cito aqui o escolho do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que trata dessa autonomia dos tribunais de contas. Volto a dizer, há dessa forma evidenciada a plausibilidade da alegada inconstitucionalidade, tanto formal quanto material, da norma impugnada, por dizer respeito à ingerência indevida e nefasta do chefe do Poder Executivo na autonomia do Tribunal de Contas Estadual. A lei revela-se contrária à ordem constitucional, tanto porque instituiu o programa concessivo de desconto, e aí que está o âmago do pedido, sobre as multas aplicadas nos procedimentos fiscalizatórios realizados pelos tribunais de contas, inclusive dispondo sobre os procedimentos a serem adotados pelo próprio tribunal, para fim de adesão ao respectivo programa, como porque, ao assim proceder, reduziu sensivelmente a efetividade da própria atuação fiscalizatória do Tribunal de Contas Estadual, que tem suas sanções pecuniárias reduzidas do seu percentual de 60% e 70%, quando se trata de crédito tributário inscrito ou não inscrito na dívida ativa, respectivamente. Ressalto ainda que os descontos operam na forma da lei sobre o montante principal da multa estabelecida pela Corte de Contas, e não apenas sobre os juros e correção monetárias, como só acontecer nos programas de benefícios para a recuperação de crédito pelo ente público. A compreensão a respeito da inconstitucionalidade da norma estadual
é corroborada pelas razões invocadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADIM 4418 do Tocantins, proposta pela Associação dos Membros do Tribunal de Contas do Brasil, em face do governador daquele Estado e da Assembleia Legislativa também do mesmo Estado, que tratam-se de dispositivo de leis que diz respeito à mesma questão, Programa de Recuperação de Créditos, que inova porque subjaz aí a anistia de cobranças de multa e de suas respectivas penalidades. Naquela ação aqui do Tocantins, reconheceu o Supremo a inconstitucionalidade das alterações promovidas por lei estadual, que fixou o limite à multa a ser aplicada pelo Tribunal de Contas daquele Estado, bem como que houvera suprimido hipótese de aplicação de multa no exercício das inspeções a auditorias por aquela corte, violando a autonomia do Tribunal de Contas estadual. E aqui eu transcrevo a linha que foi adotada no caso do Estado de Tocantins e que foi abortada pelo relator ministro Dias Toffoli, agora recentemente em junho de 2016. Salutar que o Supremo Tribunal Federal também diferiu a medida cautelar postulada na ADI 4.643 da relatoria do ministro Luiz Fux, a qual tinha por objeto lei complementar do Estado do Rio de Janeiro, que modificava diversos dispositivos da lei orgânica do Tribunal de Contas daquele Estado, dispondo sobre a forma de atuação, competências, garantias, deveres e organização do Tribunal de Contas Estadual, matéria de sua iniciativa exclusiva. E aqui eu cito o precedente do ministro Fux. Assim, certo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, das disposições que, sendo oriundas de proposição do Poder Legislativo ou mesmo de emenda parlamentar, implique alteração na organização, estrutura interna ou funcionamento dos tribunais de contas. Tanto é verdade que a lei que comento interferiu no procedimento e processamento fiscalizatório pelo Tribunal de Contas, que, inclusive, o seu regulamento expedido por ato do Poder Executivo, por meio do decreto 27.676, agora, de 5 de janeiro de 2018, previu no seu artigo 5º o protocolo do requerimento de adesão ao respectivo programa. Mais a mais, a Lei 10.316, de 2018, ao conceder os descontos sobre as multas, dispôs de contrariedade ao que está previsto no artigo 107 da Lei Complementar Estadual 464/2012, o que torna mais evidente que a lei proposta pelo Poder Executivo dispõe a respeito de norma contemplada na lei orgânica daquele tribunal e, portanto, em flagrante de violação à separação de poderes e à iniciativa prevista no próprio Corte de Contas para a lei dispor sobre a matéria. Verificada a suficiência e rejuízo de probabilidade do direito, a inconstitucionalidade formal e material da norma impugnada também é inconteste, que a preservação de seus efeitos resulta em prejuízo atual às prerrogativas de Corte Estadual, sobretudo porque está em curso o prazo para adesão ao programa concessivo dos descontos das multas aplicadas por aquele tribunal. Aquilo que eu disse, a lei vai exaurir-se no dia 28 agora de fevereiro de 2018, o exaurimento para adesão a esse programa. Mas ainda se diga que a concessão da cautelar, quando está-se de fronte de inconstitucionalidade patente, como é o caso, objetiva a máxima efetividade na proteção da ordem jurídica e evita o surgimento de qualquer expectativa de direito por parte do destinatário de norma que contenha vício de inconstitucionalidade, capaz de importar na declaração de sua nulidade e extirpar os seus efeitos ex tunc. Oportunamente, devem ser suspensos também, e aí por arrastamento ou reverberação normativa, o decreto regulamentador, que eu disse aqui, que é o 27.676, agora de 5 de janeiro de 2018, que aprovou o regulamento da Lei 10.316 de 18, que é tratada como uma ADIM neste processo. Ante o exposto, voto pela concessão da medida cautelar pleiteada na apresentação direta de inconstitucionalidade para suspender liminarmente a eficácia dos artigos 10 e 11 da Lei Estadual 10.306 de 18 e por arrastamento do Decreto 27.676, de 5 de janeiro de 2018,
que aprovou o regulamento da Lei Estadual 10.316, de 18, apenas no que diz respeito à adesão ao programa de recuperação de crédito lançado pelo Tribunal de Contas, até o julgamento de mérito da apresentação. Comunique-se imediatamente ao requerido para cumprimento, na mesma oportunidade que sejam notificados os requeridos para, no prazo de 30 dias, apresentar as informações que entenderem necessárias na forma do parágrafo 2º do artigo 236 do nosso regimento interno. É como eu voto, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente... Tem a palavra. Pois não? Tem a palavra, senhor. Pois não, obrigado. Senhor presidente, malgrado a clareza da matéria e a excelência do voto trazido pelo desembargador Vigílio, e também não deixando de considerar a urgência pelo fato do prazo do dia 28 de fevereiro, eu gostaria de melhor examinar a matéria. Eu gostaria de fazer um exame em gabinete. Entre outra argumentação, a justificar esse meu pedido de vistas, é uma própria homenagem que deve se fazer ao Executivo desse esforço no sentido de tentar recuperar as finanças do Estado. Não estou dizendo que o Executivo está certo ou errado, mas eu estou partindo desta argumentativa e levando em consideração também que o Tribunal de Contas não é um poder, um órgão. Naturalmente, precisa examinar até que ponto se estende essa necessidade, até porque a arrecadação, no caso desse, é tipo de verba do Poder Executivo. Essa verba não é do Tribunal de Contas. Eu gostaria de fazer o melhor exame desta matéria, pedindo venha ao eminente desembargador Vigílio, a excelência do voto, em conteste, e, naturalmente, deixando os colegas à vontade, aqueles que quiserem já, desde logo, votar, eu não terei nenhum constrangimento. Peço vista, senhor presidente. Senhor presidente? Sim. Esse processo ele foi disponibilizado no PJE, então, na realidade, ele permitia que a votação antecipada. Isso. E, no caso, como eu tinha feito ontem a leitura e concordei, tinha feito um exame na disponibilidade, então, já votei antecipadamente, apenas para fazer o registro, que não se trata de nenhum desrespeito com relação ao pedido de vista, mas como Claro. o PJE permitia a votação antecipada nessa situação, e já foi feito, no meu caso, eu já fiz a minha votação. Já procedi com a votação no sistema. Excelência, eu também já procedi com a minha votação antecipada. Perfeito. Eu tenho aqui já mais ou menos a relação de quem já votou antecipadamente, o doutor Roberto Guedes. Isso não quer dizer que não possa votar. Claro. Não, claro. pode não, Vossa Excelência pode. O desembargador Vivaldo também já votou, o desembargador Amilcar, a doutora Ada e o desembargador Ibanez Monteiro. Claro, o sistema permite essa votação, até porque é próprio do sistema e é... Eletrônica é isso, é uma das características. Inclusive permitir a antecipação do voto, no sentido até de acelerar o julgamento, mas nada impede que quem já votou modifique seu voto, se eventualmente assim entender, após o voto vista. Então, a indagação aqui é se todos que já votaram, pelo menos momentaneamente, mantenham a votação. Isso. Todos mantêm, né? Ok. Claro. Então, deferido o voto vista do desembargador, quem não votou ainda, aguarda. Vou aguardar. Desembargador Vigílio, eu queria um esclarecimento de Vossa Excelência, só para eu conseguir acessar aqui o voto de Vossa Excelência, que está realmente muito bem posto e bem fundamentado. Vossa Excelência diz aqui, apenas no que diz respeito à adesão ao programa de recuperação de créditos lançados pelo Tribunal de Contas. Não, porque a lei atinge não só o Tribunal de Contas, mas como também o PROCON e o IDEMA. Aí Vossa Excelência está aqui só com relação ao Tribunal de Contas. Isso, o Tribunal de Contas, ele não tem lista mandatória demais. Até porque o Tribunal de Contas não poderia fazer a defesa desses órgãos que tratam de órgãos da administração. Isso. Não, achei que ficou muito bem. Quero, inclusive, elogiar Vossa Excelência por ter feito esse esclarecimento no voto. E lembrar que não trata-se aqui, tipicamente, de recuperação, nenhum esforço do Executivo para arrecadar. Aqui ele está simplesmente anistiando, créditos que não lhe pertencem, no caso do Tribunal de Contas. É bom lembrar isso. Que se o faça com relação ao IDEMA, com relação ao DETRAN, com relação ao PROCON, que são vinculados que são a órgãos ele. da administração direta. É como se o governador propusesse uma lei
dispusendo sobre a anistia do nosso Fundo de Desenvolvimento do Estado, sem iniciativa nossa, que é a iniciativa do Tribunal de Justiça. Nós somos poder. Como é? Nós somos poder. Não, mas nós temos, isso não diz respeito à distinção. Não, mas é uma argumentação apenas. Aí nós iríamos tratar sobre e a natureza jurídica do Tribunal de Contas, que também não pertence ao Poder Executivo, se Vossa Excelência quiser chegar a essa discussão. Quando muito discute-se o Tribunal de Contas pertencer como um braço do Poder Legislativo, jamais do Executivo. Ok. Vamos aguardar o voto de vista então, da Saraiva. Eu não votei ainda, aguardo o voto de vista de Vossa Excelência. Proclamado, então, após o voto do relator, concedendo a cautelar, acompanhado pelos embargadores que já votaram, pediu vista do embargador Saraiva Sobrinho. Os embargadores que ainda não votaram aguardam o voto vista. Seguimos, então, com os processos independentes de pauta. Tem um da relatoria do embargador Ibanez Monteiro, uma reclamação, não é isso, Excelência? Vossa Excelência tem a palavra. É a reclamação 2017-10.699-5, em que é reclamante Patrícia Consentindo Azevedo e reclamados os secretários do Estado da Saúde Pública. A reclamação por descumprimento do acordo proferido no mandado de segurança 2016-13.334-6, sob o argumento de que foi aplicada a regra aritmética estabelecida no artigo 67 da Lei Complementar 308/2005 para a fixação de seus proventos, sem considerar a adequação da servidora à regra de transição prevista no artigo 87, artigo combinado com 46, parágrafo 1º e 3º da referida lei. O Estado alegou que a reclamação não deve ser conhecida, pois não juntou integralmente o acordo em questão. Ressaltou também que o acordo, objeto desta reclamação, apenas concedeu a aposentadoria especial a impetrantes sem ter tratado da modalidade ou tipo de proventos a serem pagos, se integral ou proporcional, destacando ainda que nos embargos de declaração interposta em face do acordo concessivo da segurança não lhe fora assegurado o direito ora reclamado. Essa é a questão, senhor presidente, que está em discussão, e eu leio em seguida a emenda, porque o fundamento do voto está à disposição dos demais julgadores. Na emenda, eu afirmo, processual civil, reclamação, alegação de descumprimento de acórdão deste tribunal proferido em mandado de segurança, decisão, concessão de aposentadoria especial a impetrante, implantação de proventos proporcionais à servidora, ingresso no serviço público anterior à emenda constitucional 20 de 98 e 41 de 2003, labor ininterrupta em condições insalubres, que impossibilitaria a aposentadoria com integralidade de proventos, em caso de interpretação diversa, lei complementar regulamentadora da aposentadoria especial dos servidores públicos, nos casos do artigo 40, parágrafo 4º da Constituição Federal, ainda não editada. Não aplicação do artigo 67, cap da Lei Complementar Estadual número 308 de 2005, à presente situação. Precedendo desta Corte, procedência da reclamação. Aliás, essa matéria depois passou a ser bem discutida no próprio mandado de segurança, em que os impetrantes passaram a pedir expressamente que a Corte examinasse e decidisse sobre essa proporcionalidade pretendida pelo Estado. E a decisão que o tribunal tomou nesses diversos processos é de que retirar a integralidade da aposentadoria nos processos decorrentes da aposentadoria na condição de especial de insalubridade era mesmo que reduzir, afastar a vantagem decorrente da contagem do tempo de serviço reduzido. E aí decidiu que, dependendo do tempo de serviço, do ingresso no serviço público, se anterior à emenda constitucional 43, e a hipótese geralmente alcança a todos, porque quem conta com mais de 25 anos de serviço
necessariamente ingressou antes da emenda constitucional a que se refere a essa condição. E aí sim, na omissão do disposto no voto em relação ao mandado de segurança, agora, na reclamação, eu interpreto que a aposentadoria não pode ser proporcional, justamente porque a servidora ingressou no serviço público em data anterior à emenda constitucional. E eu voto, portanto, pela procedência da reclamação, que importa na obrigatoriedade de a aposentadoria ser implantada na integralidade, presidente. Pois não. Vossa Excelência diz que está no voto, diz que, inclusive, com pagamento dos valores indevidamente subtraídos entre a data da aposentadoria e o efetivo cumprimento desta decisão. A aposentadoria foi em decorrência do mandado de segurança, depois do ajuizamento. Depois do ajuizamento, exatamente. Sem divergência, então? Eu acompanho integralmente. É a paridade que ela pretende. Ela pede, não é isso? Eu quero que todos os embargos declaratórios. Pronto. Todos de acordo? Eu estou. Julgada procedente a reclamação, a unanimidade de votos nos termos do voto do relator. Bom, não há mais processo aqui independente de pauta, mas eu gostaria de voltar à corte à questão dos processos. Nós temos ainda os processos de PJE. Poderíamos aproveitar para julgar logo o PJE. Vamos embora. São 4 processos, que um não está em mesa, que seria o da ação rescisória da relatoria do embargador Glauber, mas nos demais, o primeiro, a revisão criminal da relatoria do embargador João Rebouças, todos já votaram e o tribunal julgou improcedente a revisão. Requerente Amarildo dos Santos Canela, advogado doutora Catarina Virgínia Tavares Pereira, requerido do Ministério Público. Todos votaram e com o relator julgando improcedente a revisão criminal. O segundo também é a revisão criminal, requerente Josué de Lima Custódio, advogado doutor André Dantas de Araújo, e querido Ministério Público, relator do embargador João Rebouças. Também, aqui é uns embargos de declaração na revisão criminal, não provido os embargos à unanimidade de votos. Por fim, uma revisão criminal da relatoria do embargador Saraiva Sobrinho, requerente Ivani Alexandre de Almeida, advogado doutor Tony Diego Medeiros Barros, requerido do Ministério Público, e, da mesma forma, o tribunal julgou improcedente a revisão criminal à unanimidade, acompanhando o relator. Então, fica assentado, concluído os julgamentos do PJE, processos da pauta anterior. O 23 e 24 não mesa, o 25 também. A ação penal originária tem um pedido de vista, né? Esse 24, o 23 está com pedido de vista do doutor Cícero Macedo, não é isso? O 25 também com pedido de vista, eu pedi vista, trarei na próxima semana. O 4, o desembargador Gilson não se encontra presente, está fora, representando o Tribunal de Justiça, por delegação. Há os embargos de declaração aqui da relatoria do desembargador João Rebouças, consignada já o impedimento do desembargadora Judite. Vossa Excelência tem a palavra, o embargo de declaração em ação rescisória. Embargando o Estado do Rio Grande do Norte, embargada Maria Liduína Batista de Araújo, que diz respeito à correção monetária de remuneração pago com atraso. A matéria é pacificada, é rediscussão, eu estou conhecendo e desprovendo o recurso, senhor presidente. Alguma divergência? Proclamado a unanimidade, desprovido o agravo dos termos do voto do relator. Rejeitados os embargos, não é isso, Excelência? É isso. Rejeitados os termos do voto do relator. Ainda outro embargo de declaração, também da relatoria de Vossa Excelência. Sai bem, senhor presidente. Consignado o impedimento da desembargadora Judite. Isso. Embargante José Marcondes Chaves, embargado do Estado do Rio Grande do Norte, de respeito à aposentadoria especial. E aqui, senhor presidente, eu fiz um aclaramento sem atribuir efeito infringentes, é só para dizer que a aposentadoria especial
tem efeitos a partir da data da impetração, os efeitos financeiros que ele queria a partir da data que ele entendia que tinha adquirido o direito. Somente estou fazendo esse esclarecimento sem atribuir efeito modificativo. Alguma divergência? Tem o último, senhor presidente, também, é o 28, que é embargado do Estado do Rio Grande do Norte, embargado Adriane Celi Medeiros Barbosa, aposentadoria especial. O Estado aqui está questionando a matéria e querendo rediscutir. Eu estou negando provimento, senhor presidente. Neste caso, eu estou acolhendo, senhor presidente. Vossa Excelência acolhe. E os demais? O relator, excelência. Com o relator. Proclamo, então, por maioria, rejeitados os embargos, nos termos do voto do relator, vencido o desembargador Saraiva Sobrinho, que os acolhia. Pode seguir, Excelência. Também há um seguinte... É o 29, tem uma ação civil originária, autor município de Parazinho e o réu Estado do Rio Grande do Norte. A minha matéria é conhecida, de respeito a aqueles convênios para fornecimento de transporte escolar aos alunos da educação básica residentes na zona rural. E eu estou na esteira dos precedentes, sintonia com a 16ª Procuradoria, que tem precedência da desembargadora Zeneide, desembargador Cláudio, desembargador Expedito, desembargador Amilcar, julgando procedente a ação, senhor presidente. É como eu estou votando. O voto está totalmente disponibilizado. Alguma divergência? Ok. Pauta do dia. 31. Chamo os embargos de declaração e mandado de segurança, sem liminada. Relatoria do embargador Vigílio Macedo. Embargante, embargada Francisca de Fátima Azevedo. Embarcante, embargado do Estado do Rio Grande do Norte. Embargador Vigílio tem a palavra. Senhor presidente, processo identificado por Vossa Excelência, e em ambos os embargos, tanto o 30 como o 32, do 31 e 32, né? São iguais porque são pretensões infringentes com embargos declaratórios com essas pretensões, que trata da aposentadoria especial, do regime especial. Nos embargos opostos pelas partes, no primeiro, Francisca de Fátima Azevedo, e no segundo, Maria Cecília Versosa Barreto Damasceno, eu estou acolhendo para exatamente conceder, no que ficou omisso no primeiro julgamento, o que depois veio a ser julgado aqui, e agora, na sentada anterior, o desembargador Ibanez acabou de votar, ratificando a questão da paridade. Então, nesses dois, eu estou, com relação às partes, eu estou acolhendo e assegurando o direito à paridade. E nos estados, e os opostos pelo Estado do Rio Grande do Norte, senhor presidente, eu estou exatamente por razão oposta, rejeitando. Ok? É como eu voto. Em ambos. Alguma divergência? Estamos proclamados, nos termos do voto do relator, acolhido o primeiro, rejeitado o segundo. Né? ADI da relatoria do embargador Ibanez Monteiro. Requerente o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, requerido da Câmara Municipal de Patu, do município de Patu. Desembargador Ibanez, Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, eu fui relator de um processo de uma lei semelhante a esta, do mesmo município, e o tribunal, à unanimidade, reconheceu a inconstitucionalidade daquela norma, tanto que neste voto eu transcrevo a emenda daquele julgado. É a lei municipal que cria a função de comissionada e diz que o prefeito estabelecerá o valor dessa remuneração por decreto. Então, essa mesma matéria foi discutida naquela ocasião e reconhecida a inconstitucionalidade. Eu estou reproduzindo aquele voto, porque são as mesmas razões. Só muda o número da lei. Do mesmo município? Do mesmo município. Né? Então, eu estou votando, senhor presidente, por declarar a inconstitucionalidade da norma com efeitos ex tunc. Pois não, Excelência. Há alguma divergência? Declarada a inconstitucionalidade, julgada procedente a ação nos termos do voto do relator, a unanimidade de votos.
Bom, 36, embargo de declaração em mandado de segurança, relatoria do embargador Cornélio, embargante Climari Cardoso Ferreira Salvino, embargado do Estado do Rio Grande do Norte. Embargador, Vossa Excelência tem a palavra. Pois não. Direito Constitucional e Processual Civil, embargo de declaração em mandado de segurança, alegação de omissão quanto à aplicação da regra da paridade do benefício resultante da aposentadoria especial, nos casos em que é demonstrado o exercício da atividade insalubre nos termos que prescrito na lei de regência. Omissão evidenciada, entendimento consolidado no tribunal. Efeitos infringentes aplicados para sanar o vício destacado, conhecimento e acolhimento parcial dos aclaratórios. Pelo exposto, conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração interposto, me filiando ao entendimento mais concetâneo, com a ideia de justiça de que, nas hipóteses de aposentadoria especial, artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3, da Constituição Federal, esta deve ser concedida com paridade e proventos integrais, quando o servidor tenha ingressado até 1998, como ocorre no caso em concreto. Perfeito. Já julgamos agora as relatorias do embargador Virgílio, no mesmo sentido, todos de acordo. O seguinte, também ação direta de constitucionalidade, com liminar da relatoria também de Vossa Excelência, embargador Cornélio. Pois não, emenda de direito constitucional, ação direta de constitucionalidade, medida cautelar, emenda à lei orgânica número 11, 1997, no sentido de que toda nomeação de pessoas que guardem relação de parentesco com o prefeito de Natal para os cargos de direção superior deverá ser submetida à aprovação posterior da maioria absoluta do Poder Legislativo. Extenso lapso temporal entre a adição do diploma legislativo impugnado e o ajuizamento da presente demanda, 20 anos, requisito pelo que, embora não evidenciado, em deferimento da medida cautelar requerida. Vossa Excelência está indeferindo. Voto está disponibilizado. A cautelar. Indago da Corte se há alguma divergência, algum destaque. Sem destaque, sem divergência, proclamo nos termos do voto relador indeferida cautelar. Não é isso? Há unanimidade de votos. Não havendo mais processo para julgamento, declaro encerrada a nossa sessão.